Ohayou, konnichiwa, ou konbanwa minasan, dependendo de como vocês estão vendo esse vídeo. Como não vai ter aula esse final de semana, a gente decidiu fazer essa aula assíncrona e parte dela vai ser esse momento cultural que eu vou apresentar agora para vocês. Nessa semana eu decidi que o tema seria a geografia e os pontos turísticos do Japão, já que a gente já falou de religião, a gente já falou de culinária, então eu acho que seria um tema interessante. Então, vamos começar. O Japão é extremamente pequeno, vocês já sabem que, tipo, tamanho de Minas Gerais, e eu acho interessante que ele é bem perto, assim, da Rússia, da China e das Coreias, então você vai ver muito na história do Japão a interação entre esses países. O Japão é um arquipélago de 6.852 ilhas, porém apenas 421 delas são ocupadas. E aproximadamente 67% do território japonês é coberto por florestas, 14% por áreas destinadas à agricultura e o restante para outros usos. Isso deixa uma pequena porção disponível para habitação. E você vai ver isso muito na história do Japão, que a terra japonesa é, é muito ruim para agricultura, tanto é que eles viram que arroz e trigo é fácil de plantar lá, então foi uma parte muito importante, não só da história, mas da cultura japonesa. E vou falar da minha ilha favorita, a ilha Aoshima, com centenas e centenas de gatos. É um ponto turístico famoso do Japão por causa disso. E pelo que eu lembro, trouxeram alguns gatos para essa ilha e se multiplicaram e multiplicaram. E agora tem muito mais gatos do que pessoas lá. E essa é a ilha, você vê que é bem pequenininha. O, para ir para a terra principal e para Hokkaido, tem esse túnel que ele tem 53 quilômetros de comprimento, dos quais 23 quilômetros percorrem o leito marinho. E então metade do percurso é subterrâneo, mais da metade. E pelo que eu me lembro, é o maior trem subterrâneo do mundo, assim. Algo importante no Japão é o transporte. E os sistemas de trem, de metrô, são os mais famosos do mundo inteiro. Tanto é que tem uma parte explosiva assim da cultura. Eles são, você pode viajar o Japão inteiro nesses trem-balas e você consegue viajar de uma ponta para outra em tipo um dia apenas. Então, quando as pessoas viajam para o Japão, elas não ficam só em Tóquio ou Kyoto, elas realmente gostam de viajar pelos estados, pelas províncias. E tem esse Suica-Cardo, que é o cartão que você pega por 1.500 ienes, que é cerca de R$ 35, e você pode usar por 28 dias. Então, por apenas R$ 35, você pode viajar o Japão inteiro de trem. E os trens são limpos, é uma viagem prazerosa. Você vai ver a cidade japonesa, as cidades, as florestas. É algo assim que isso por si só é uma atração do Japão. Aqui, passando pelo Monte Fuji. E falando no Monte Fuji, Tóquio é, obviamente, o ponto turístico mais famoso do Japão, talvez um dos maiores do mundo. É uma das cidades mais populosas do mundo, com mais de 50 milhões de habitantes. E quando você viaja para o Japão, tipo, tem centenas, milhares até de templos, então é uma atração bem popular. E o Monte Fuji, ele é tão alto assim que por boa parte do ano a neve fica no topo. Mesmo quando é tipo um verão, ainda tá nevando no topo de tão alto que ele é. E essa é uma imagem de Tóquio de noite, uma cidade bem populosa e uma cidade linda, assim, porque tem aquele contraste urbano com o Monte Fuji no topo, assim. E aqui temos Shibuya,
Ele é basicamente o Times Square dos Estados Unidos, de Nova York, só que ainda mais populoso, ainda mais movimentado, é o centro do comércio do Japão e é onde turista sempre vai, justamente por causa da fama e da variedade de coisas que você pode encontrar lá. E muitos turistas até andam de kart por Shibuya, por Tóquio, que eu ouvi falar que japonês odeia ver isso, mas, pô, se eu tivesse lá, eu faria, parece interessante. E vocês devem conhecer a história do Hachiko, é um cachorro extremamente famoso no Japão. Pelo que eu me lembro da história, o dono, ele sempre seguia o dono quando ele ia pro trabalho de metrô. Aí ficava esperando ele voltar e os dois iam pra casa. Só que um dia o dono morreu e o cachorro continuou na estação esperando ele por anos e anos até que ele morreu. É uma história bem triste, assim. O Hachiko é extremamente famoso no Japão e no mundo. Eu já vi filme ocidentalizado dele. E aqui é o oposto de Shibuya. Se Shibuya é o comércio mainstream, esse daqui é o comércio weeaboo, de cultura japonesa pop. Então, muito anime, muito videogame, muita música. E quando pessoa ocidental quer ir pro Japão, muitas vezes ela tá pensando em Akihabara. E aqui, como a gente está estudando katakana, dá pra ver o tanto que eles usam katakana no, nas lojas. Então aí já é um bom treino, assim. E turismo também não é nem exatamente um zoológico, tem vários parques com o domador de alpaca, assim, você pode ir lá fazer carinho nelas. O que eu não recomendaria, que eu ouvi falar que elas, elas cospem, principalmente em Gaidin. Mas tem, principalmente em neve, assim, o contraste, assim, dos parques com esses animais é muito bonito. E, pessoalmente, o que eu mais queria visitar são os cafés de capivara. Aqui em Brasília, eu acho que tem um cat café, uma cafeteria de gatos, mas Japão é apaixonado por capivara. E eu também sou, então tem esses lugares assim que você pode ir lá fazer carinho nas capivaras, tomar um café. E parece muito divertido. E eles são tão fofinhos, são uns hamsters gigantes. E onsen também é uma atração turística bem famosa no Japão inteiro, que onsen são basicamente esses banhos em grupo, com água bem quente, muito mais quente do que a gente está acostumado. Por exemplo, nessa foto é em um vulcão inativo, então a água é extremamente quente, natural. E é uma atração famosa, assim, os turistas sempre vão lá. E uma dica, assim, que o japonês ah, tem receio de pessoas com tatuagem por causa de yakuza e coisa do tipo. Então, muitas vezes, quando o estrangeiro vai para o Japão, eles precisam cobrir a tatuagem com um adesivo, alguma coisa assim. E muitos onsens até proíbem pessoas tatuadas de entrarem. E isso não é só um 100, tem muita academia que você, se você tiver tatuagem, você tem que ir lá de manga longa, por exemplo. Então é algo bem interessante. Mas não é só seres humanos que gostam dos onsens. Esses macaquinhos japoneses também é uma. Eles por si só são uma atração. Não que você vai compartilhar o onsen com esses animais, mas tem uns lugares específicos para eles em muitas montanhas, que eu acho bem interessante. E por fim, né, a gente já falou de culinária, mas culinária é um dos maiores exportadores assim do Japão. Todo mundo conhece culinária japonesa e essa fama tem um motivo. A qualidade é fantástica. E como eu já falei, os templos, né? Então esses são os mais básicos. E tem muito restaurante no Japão que é específico para turista. Né? Tem muito assim que nem deixa tipo o turista entrar porque não quer lidar com eles.
Então, por isso, tem muito assim que é só pra gaijin. Mas é isso. Muito obrigado, por esse semestre. Tá sendo uma experiência fantástica. Continue estudando por causa da prova e é isso. Muito obrigado. Até a próxima.